bem-vindo a mais um tutorial do Alimento Diário. É uma honra ter você conosco no portal do Instituto Vida para Todos ou no nosso canal do YouTube. O nosso desejo é que a palavra de Deus chegue a você de uma forma doce e que ajude no seu crescimento espiritual e também na sua vida familiar, na sua vida profissional, em todos os campos da sua vida. E se você for realmente ajudado, nós esperamos que você divulgue. O portal do Instituto tem muitas riquezas, tem muita coisa boa, a palavra de Deus, pepitas preciosíssimas. Então você pode repassar também essas riquezas para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus colegas. Nós cremos que serão muito benéficas essas palavras e de grande ajuda para todos. Chegamos à semana 4 do volume 2 desta série O Coração da Bíblia, do Alimento Diário. Na segunda-feira e na terça-feira, segunda-feira fala, seja tudo feito para a edificação. Terça, nossa salvação completa. São 2 dias que o autor aproveitou para fazer uma revisão de assuntos abordados em tutoriais anteriores, em mensagens anteriores. E esses 2 dias estão muito ricos, palavra muito preciosa, e vale a pena você cuidar dessa parte, você ruminar bem essa parte, para ajudar as pessoas também com esse conteúdo. Eu vou, então, a partir da quarta-feira, que fala a provisão abundante do Espírito de Jesus Cristo. O tema da semana é desenvolver a salvação. Esse é um assunto importantíssimo na vida do cristão, na vida espiritual. Às vezes as pessoas pensam, já fui salvo, já me tornei um filho de Deus e tudo bem. Não. Nós precisamos desenvolver a salvação. Nós precisamos crescer em vida e amadurecer. Então, por isso que o tema dessa semana é esse. Esperamos que, a partir daqui, a gente encare esse assunto de uma forma nova. Eu queria ler com você Filipenses capítulo 2, é o texto de referência desta semana do Alimento Diário. Diz assim, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, texto precioso, nós ainda estamos tratando nessa semana sobre o livro de Filipenses, que é uma daquelas 4 cartas do apóstolo Paulo que compõem o coração da Bíblia. Então, e nessa semana, ou nesse dia, quarta-feira, o apóstolo Paulo, ele manifesta, expressa a pressão que um servo de Deus sofre em relação à obra do Senhor, enquanto ele está servindo a Deus, cuidando dos interesses de Deus, cuidando das igrejas, porque um apóstolo ele não se preocupa só com uma igreja, mas todas as igrejas que ele, por meio do ministério dele, foram levantadas, ele tem uma preocupação muito grande por todas as famílias, todos os irmãos e as igrejas. E ele recebe muita pressão. Então, só tem uma coisa que pode dar libertação para o apóstolo, para um servo de Deus nessa situação.
a provisão abundante do Espírito de Jesus Cristo. E ele fala mais aqui, ele fala pela súplica e oração dos santos, também é uma coisa importante. Às vezes nós olhamos para um servo de Deus e muitas vezes encaramos a função dele de uma maneira muito leve. Então nós temos que encarar a função de um servo de Deus, de alguém que ministra a palavra de Deus para nós, de uma forma mais pesada, com mais encargo. E essas pessoas, elas precisam das nossas orações e da provisão abundante do Espírito de Jesus Cristo. Esse é o segredo para que elas sejam sustentadas, sejam guardadas e continuem servindo a Deus e servindo os santos da melhor forma possível. Esse espírito que Paulo menciona aqui está no nosso espírito e pode dar-nos uma provisão abundante, capaz de nos fortalecer para passar pelas dificuldades no nosso serviço e obra ao Senhor. Então, amado, nessa quarta-feira, vamos considerar esse assunto da necessidade que os servos de Deus desse nível têm o tempo todo de libertação e de salvação. Essa palavra aqui literalmente é salvação. Então, eles precisam ser acompanhados por nós para que essa pressão que eles recebem seja aliviada pelo zelo que eles têm das coisas de Deus. Na quinta-feira, o título é Crescer em Vida para o Gozo da Fé. Esse assunto de desenvolver a salvação, uma coisa que o autor coloca aqui, e ele fala mais de uma vez, usa esse termo mais de uma vez nesta semana, é que não há atalho no que diz respeito ao nosso desenvolvimento, ao progresso, ao avanço da salvação de Deus na nossa vida. Nós não temos como cortar caminho, pular etapas. Não existe atalho. Nós temos que ir mesmo nos submetendo a todas as situações que se apresentam a nós, tomando a cruz dia a dia para que a vida de Deus aumente em nós e nos permita ganhar graça sobre graça. Então, e para que esse desenvolvimento da salvação? Para que esse crescimento da vida? Para que nós tenhamos gozo na fé. Eu não sei como é a sua situação hoje, eu não sei quanto tempo de vida cristã você tem, quanto tempo você está na vida da igreja, mas pode ser que você não tenha mais aquela alegria que você tinha no início, quando você creu no Senhor, quando você passou a frequentar as reuniões cristãs. Pode ser que você esteja frio, você tenha se esfriado espiritualmente. Então, essa palavra de desenvolver a salvação é para que o Senhor nos devolva também o gozo da fé, a alegria, deixar aquele sentimento que sempre surge quando nós vamos envelhecendo de murmuração, de queixa, de eu não sou a favor disso, eu sou contra aquilo, eu prefiro viver sozinho, eu não quero saber desse assunto e tal. Então, isso daí é um sinal de que nós perdemos o gozo da fé. Precisamos, então, progredir e encarar a vida da igreja de uma maneira doce. Não ver tudo como sofrimento. Isso aqui, puxa, estou sofrendo demais, ou azar, e assim por diante. Mas precisamos da alegria na fé. É isso que vai ganhar outras pessoas. É isso que vai contagiar
outras pessoas. Se o seu amigo, o seu colega, um membro da sua família ver você alegre, com gozo da fé, é claro que ele vai querer ter essa mesma fé na vida dele. Então nós precisamos resgatar isso. Por isso é importante desenvolver a salvação com vistas ao gozo da fé. Na sexta-feira, nós temos pensar a mesma coisa e ter o mesmo amor. Aqui, em Filipenses capítulo 1, versículo 26, eu vou ler, que está aqui no Alimento Diário, nem vou olhar na Bíblia agora, porque o texto está transcrito no Alimento Diário. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Esse quanto a mim, no grego, literalmente aqui, é, na verdade, em mim, a fim de que aumente o motivo de vos gloriardes em mim, em Cristo Jesus. Aí nós podemos dizer assim, mas gloriar no homem? Isso não é soberba? Isso não vai gerar orgulho na pessoa? Então, aqui, na verdade, é aquele sentimento doce de que você vê o servo de Deus suprindo você, cuidando de você, ministrando a palavra para você, e você se sente honrado de ter uma pessoa como essa próxima a você. É uma honra, é uma glória. Então nós temos que nos gloriar sim, na pessoa, só que esse gloriar-se é na pessoa em Cristo Jesus. Por isso que Paulo, a palavra de Deus é muito equilibrada. Fala, gloriardes em mim, em Cristo Jesus. Eu queria ler com você um salmo que diz assim, 141, eu já tinha separado aqui, versículos 3 e 4, uma palavra de ajuda para todos nós, que nos relacionamos com as pessoas no dia a dia e também estamos debaixo da liderança de pessoas na vida cristã. Isso aqui é muito interessante. Diz assim o salmista, põe em guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. É muito importante o Senhor nos livrar desse tipo de conduta, do convívio com um tipo de pessoas assim, malfeitoras, e até mesmo evitar comer com esse tipo de pessoas, que só querem o mal para os outros. Que o Senhor ponha guarda à nossa boca. Além de não falar mal, vamos cuidar melhor das pessoas, especialmente daqueles que nos servem com a palavra de Deus. Eu quero levar você também para Tito capítulo 3, versículos 1 e 2, que fala, diz assim, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Olha, essa conduta aqui sim, é uma conduta que nós precisamos ter. Não podemos, nós temos que nos sujeitar aos governantes, nós precisamos ser obedientes, prontos para toda boa obra. Criticar as pessoas é fácil, ser contra é fácil. Agora, ser obediente, estar disponível, estar pronto para toda boa obra. Não difamar, mas ser pacífico,
cordial, cortês. Isso aqui é fantástico. Vale a pena a gente ter essa postura na nossa vida cristã. Devemos realmente louvar ao Senhor por nos dar irmãos à nossa frente, nos conduzindo para o nosso desenvolvimento espiritual, para a nossa salvação. Aqui no versículo 27, ainda do capítulo 1, diz assim: viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha só, ser um só espírito com os irmãos não é difícil. Até uma pessoa que acabou de se converter a Cristo, acabou de passar a ter uma vida cristã, a vida da igreja. É fácil essa pessoa ser uma em espírito conosco, ser uma em espírito com todos os irmãos. O problema está onde? Está em ser um em alma. Por quê? Porque os níveis de crescimento de vida de cada um, esses níveis são diferentes. Então, até que ponto a minha alma foi permeada pelo Espírito? Sofreu a transformação da vida de Deus que está em mim. Em alguns, o Senhor avançou bastante, porque aprenderam a negar a si. Essas pessoas aprenderam a negar a si mesmas, a tomar a sua cruz, a obedecer no seu dia a dia. E a vida de Deus nessas pessoas se desenvolve rápido. Elas se submetem, elas se rendem facilmente. Mas existem pessoas duras. E aí, todo o nosso problema no relacionamento com os irmãos na igreja, no serviço, no relacionamento familiar, no relacionamento profissional, no trabalho, na escola, seja em que área for, ele é complicado quando nós somos cheios de nós mesmos, cheios de conceitos naturais, cheios das nossas opiniões. Não sabemos ceder 1 milímetro nas nossas opiniões. Não sabemos perder para que outros ganhem. Nós sempre insistimos nos nossos pontos de vista. E isso realmente é algo que prejudica muito o relacionamento. Paulo fala assim, no capítulo 2, versículos 1 e 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha, Paulo, ele mostra, se há essa série de coisas aqui no início, no meio de vocês, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos, misericórdia, quer dizer, algo que vem das entranhas, das vísceras, da parte mais interna do nosso ser, uma coisa profunda, algo genuíno. Se há isso aí, então vocês precisam completar a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Então, se vocês têm essas coisas iniciais que Paulo manifestou, se nós temos, então nós temos que provar que nós temos isso por meio de pensar a mesma coisa. É muito importante que a palavra de Deus seja aplicada ao nosso viver. Nós queremos esse mesmo amor que Paulo menciona aqui. Às vezes a gente ama uma pessoa de um jeito e a outra pessoa a gente já tem uma intensidade menor de amor por ela. Então esse mesmo amor indica, nós precisamos ter o mesmo amor por todas as pessoas. Não podemos ter preferências. Mas tem pessoas mais difíceis. Não tem problema. Podemos amar todas da mesma forma. E vamos deixar Cristo, a vida divina,
aumentar nelas. Vamos ter paciência e vamos eliminar todas as preferências que é muito natural existir no convívio, no relacionamento, em todos os campos da nossa vida com outras pessoas. No sábado, está difícil, né, concluir esse tutorial, embora eu falei para vocês no início que não ia ser, que eu ia ter um trabalho muito grande a partir de quarta-feira e para vocês me ajudarem segunda e terça-feira. Então, você já começa a entender, né? A palavra aqui é muito profunda, muito densa. Sábado diz assim: Cristo, nosso modelo em se esvaziar e se humilhar. Eu queria chamar a sua atenção para um diagrama que aparece nesta semana. Ali exatamente, ele vai aparecer no domingo, na página 75 deste volume. Esse diagrama é muito interessante e nós vamos entender bem o que trata no sábado e no domingo. Para tomar Cristo como nosso modelo, a gente precisa ter a percepção desse diagrama, a percepção clara. Deus, ele habita, na verdade, num lugar inacessível ao homem. Nem o homem podia ter acesso a Deus. Estava longe do homem. Mas um dia, esse Deus se esvaziou de toda a sua glória, da sua posição. Ele abriu mão de si mesmo. E em Jesus, Cristo, ele veio até o homem, ele veio à terra e teve um viver humano aqui. Durante todo o seu viver, ele se humilhou. Ele se esvaziou para se tornar homem. E durante o viver humano, ele se humilhou o tempo todo. O que significa isso? Ele não só experimentou a cruz quando chegou a hora, o fato, o momento da sua crucificação, mas ele experimentou uma vida crucificada em todo o seu viver. Humilhar-se a isso. Isso que nós precisamos também. Nos humilhar o tempo todo. Esse foi o exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós. E durante esse período que ele se humilhou, a Bíblia diz que ele foi obediente. Obediente até as últimas circunstâncias. Até a morte. E morte de cruz. Ele então foi sepultado, mas ele foi ressuscitado. E ele foi exaltado. Foi à destra do Pai e se tornou o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ganhou um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante do Senhor Jesus. Um dia, todo joelho vai se dobrar diante dele. Hoje, eu e você, que temos a vida de Deus, podemos ter uma vida constantemente prostrada diante dele. Ajoelhar não significa só aquele ato de se pôr de joelhos, não. Se você vai tendo uma vida crucificada no seu dia a dia, se você tem uma vida de obediência no seu dia a dia, se você não quer fazer prevalecer a sua vontade, mas na sua vida quem prevalece, a força do seu viver é a vontade de Deus, é o desejo do coração de Deus, é fazer aquilo que tem relação com os interesses de Deus, com a economia, com o plano, com a administração de Deus. Aí sim, você vai ter uma vida prostrada diante do Senhor. E aí você vai se unir a esse Jesus Cristo. Quando você invoca, ó Senhor Jesus, você clama pelo nome do Senhor, você recebe tudo o que Ele passou,
se torna real para você. Aquela capacidade que eu e você não temos de nos esvaziar, de nos humilhar, de ser obedientes. Ele tem essa capacidade. Ele era Deus, mas ele se tornou homem. Ele é Deus, perdão, melhor dizendo, ele é Deus, mas ele se fez homem, para que nós pudéssemos ter a nossa vida humana elevada. Hoje sim, podemos ter todas aquelas coisas que ele passou por nós, para nos resgatar. Agora nós podemos tomar posse de tudo isso. Mas se você for observar na sua experiência, nós ainda temos muitas coisas naturais, coisas próprias do homem ainda caído. Parece que em muitas situações nós ainda nem nos convertemos. Não sei se você já observou isso, mas nós tomamos atitude de pessoas que ainda não creem em Deus, porque tem uma natureza ainda dentro de nós. Apesar da vida de Deus já estar em nós, ainda há uma outra natureza. E essa natureza é muito forte. E ela trava batalhas com a natureza de Deus que está em nós. E geralmente ela ganha. Por quê? Porque nós lidamos com coisas palpáveis no nosso dia a dia. É muito fácil nós valorizarmos as coisas materiais. É muito fácil nós olharmos para as pessoas, para a condição das pessoas, nós julgarmos, nós criticarmos, nós condenarmos. E nós já definimos a sentença de morte das pessoas. É muito normal isso. Mas o Senhor quer mudar a nossa história. Ele quer que nós tenhamos esses entranhados afetos de misericórdia de Cristo. Essas entranhas, essas riquezas que estão nas entranhas, não são nas nossas entranhas, são nas entranhas de Cristo, que agora estão também disponíveis para nós. Porque esse Cristo, ele se tornou o Espírito. E nós podemos ter todas essas riquezas. Então, essa palavra obediência é uma palavra muito forte, é uma palavra que mexe com a gente. Então, eu queria falar para você as coisas que nós precisamos ter e podemos ter, já estão disponíveis para nós. Amor. Eu queria dar uma listinha para você de coisas que são direito nosso, mas muitas vezes ainda são deficientes. A quantidade em nós, ou a qualidade em nós ainda é deficiente. Amor, misericórdia, compaixão, perdão, pedir perdão, perdoar, bondade, humildade, fidelidade. Anota isso aí. Aliás, você tem no alimento diário. Alegria, paz, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Nós sentimos ainda muita falta dessas coisas em nós. E essas coisas, elas estão nas entranhas de Cristo. Elas estão lá no interior. São coisas muito profundas que nós precisamos explorar no nosso dia a dia. Também tem coisas que nós não gostaríamos de ter, mas nós manifestamos no dia a dia. O quê? Ira, discórdia. Essa é outra lista. Ciúmes, invejas, porfias, facções, vanglória, provocação, engano. E aí vai. É uma lista enorme. Essa lista aqui são coisas relacionadas com a obra da carne. A primeira lista são coisas relacionadas com o fruto do Espírito. Essas coisas que nós precisamos desenvolver em nós, ter em nós, que sejam aumentadas em nós. E por meio desse diagrama, nós vemos que há grande possibilidade de nós tomarmos posse de todas essas coisas, porque Jesus Cristo é o Senhor. Aqui no domingo fala de ternas misericórdias e entranhados afetos. Eu queria, não sei se eu consigo ainda ler aqui um texto em Gálatas, capítulo 5, que eu achei muito rico,
a leitura desse texto. Eu não sei se ele está registrado aí no seu alimento diário, mas vale a pena você tomar nota dele. Capítulo 5, versículos 13 a 15. Diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Aqui é uma palavra de advertência do apóstolo Paulo aos Gálatas. E essa é uma palavra de advertência para nós também, no nosso relacionamento. Vamos evitar essas coisas aqui. E nós lemos naquela lista que fazem parte da obra da carne. Precisamos tomar muito cuidado, porque isso é destrutivo. A igreja não consegue avançar, não consegue progredir. Eu não consigo progredir, a igreja também fica estacionada e, na verdade, nós nos destruímos mutuamente. Todo cuidado, gente, é pouco. Por isso que Paulo aqui no domingo fala assim, Efésios 1, 18 a 20. Paulo ora para que tenhamos os olhos do coração iluminados para saber qual a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da glória da herança de Deus nos santos e qual a suprema grandeza do poder divino com os que cremos, segundo a eficácia da força desse poder exercido em Cristo, por meio de sua ressurreição dentre os mortos e de fazê-lo assentar à direita de Deus nos lugares celestiais. Gente, nós precisamos dessa força, desse poder. E esse poder é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos e levou Cristo a ser exaltado e assentar-se à destra do Pai e se tornar Jesus Cristo e o nosso Senhor. Nós precisamos desse poder. Esse poder, ele vem para nós como? Quando nós estamos conectados ao cabeça, quando nós estamos encabeçados. Quando nós nos submetemos à autoridade que Deus estabeleceu na igreja, no país, na cidade. Quando nós somos pessoas submissas à autoridade, nós realmente estamos debaixo desse encabeçamento. E daí é que vem esse poder. Esse poder vem dessas entranhas de Cristo. Vem dessa parte interior, mais profunda do Senhor Jesus. E isso aí tudo é para nós. Senhor Jesus, sem uma vida crucificada, sem uma vida de se humilhar constantemente, nada disso que nós estamos falando é possível. Resta saber, nós estamos prontos? Nós estamos dispostos a ter uma vida crucificada? Ou vamos continuar com a nossa mesma vidinha sem o encabeçamento de Cristo e fazendo nossa própria vontade? Amados, vale a pena nos curvarmos diante desse Senhor, buscarmos esse Senhor maravilhoso, invocarmos o seu nome. Eu não consigo falar mais do que isso pelo nosso tempo no tutorial, mas eu espero que você pegue essa semana com muito carinho, desfrute dela e que Deus abençoe você.